Vamos chamar de volta aqui a Renata Varandas para a gente comentar essa fala do ministro Alexandre Padilha. Renata, a gente estava falando mais cedo do Me Engana, que eu gosto aí, que alguns políticos mandam para a gente com certa frequência. E essa do ministro Alexandre Padilha, o Lula nunca falou sobre reforma ministerial, já está virando uma pérola, né? Porque a gente sabe que, de fato, tem no entorno do presidente uma ala bastante expressiva que costuma dizer para a gente o seguinte: olha, não está parecendo que vai ter uma reforma ministerial ampla, profunda, tudo feito de uma vez só, aquela coisa, troca tudo, põe ordem na casa. A ideia aparentemente não é essa, é eventualmente de trocas pontuais no ministério para que seja possível ali arrumar um pouco o time com o jogo andando, né, Renata? Mas a gente sabe que um pouco é do jogo, tem que deixar o próprio presidente Lula trazer isso a público no momento em que ele julgar adequado, né? É isso, é interessante o ministro Alexandre Padilha falar que nunca ouviu o presidente falar de reforma ministerial, e a gente está falando de reforma ministerial tem mais de um ano, né? Então tá meio estranha essa história. Mas claro, ninguém quer levantar também da sua cadeira, né? Quem está dentro do jogo não está querendo sair. E para fazer reforma ministerial vai ter jogador que vai ter que sair. Mas, obviamente, está todo mundo ali tentando se segurar. Agora, Clarissa, o que me chama a atenção nessa história é que já tem partidos, inclusive, freando alguns integrantes de participarem desse jogo. Por quê? Por que eu digo isso? A gente trouxe mais cedo e eu disse que eu contaria para vocês em seguida, o Partido Republicanos, que é um partido que se diz independente, já tem avaliado que não seria uma boa o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, participar do governo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo o Marcos Pereira para essa história? Marcos Pereira é uma pessoa, é um parlamentar que tem muita habilidade política. Ele é muito articulado, ele conversa muito bem. E o que acontece? O Marcos Pereira é um dos nomes que vem quicando aqui na nossa frente já há alguns meses para poder assumir uma pasta dentro do governo, seja uma pasta na Esplanada ou até mesmo uma pasta dentro do Palácio do Planalto. Então, esse é um nome que vem muito forte e já vem de um tempo. Hoje o Republicanos tem um representante na Esplanada dos Ministérios, que é o ministro Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Mas tem essa tentativa de aproximação do governo, se aproximar ainda mais do Republicanos, porque o Republicanos é um partido importante e se declara independente, seria bom trazer um pouco mais o partido e fidelizar um pouco mais o partido. O que acontece? A avaliação do próprio Republicanos é que, tudo bem, não tem problema ter um integrante nosso na Esplanada dos Ministérios. 1, 2, 3, não tem problema. Agora, o presidente nacional do partido, que no caso é o Marcos Pereira, não seria interessante para o Republicanos. E por que não seria interessante, Clarissa? Porque poderia passar uma mensagem truncada para o eleitor. O eleitor do Republicanos é um eleitor que ele é de direita, ele não é de esquerda. E isso, na cabeça ali dos dirigentes, seria: se o Marcos Pereira faz parte da Esplanada dos Ministérios, passa um recado para o eleitor de direita que o Republicanos virou um partido de esquerda, ou é um partido que apoia muito a esquerda, que está muito alinhado à esquerda. E eles estão pensando lá na frente. Por quê? Porque o Republicanos, em 2022, elegeu 41 deputados federais. Eles querem aumentar isso, obviamente. Então, eles têm medo que esse alinhamento muito explícito do Republicanos se reflita em 2026 nas urnas e que acabe prejudicando o desempenho de deputados federais. Ou seja, o Republicanos acabe encolhendo, ou se não encolher, que também não se expanda. Então, na avaliação ali dentro do partido é que o melhor é o Marcos Pereira, que é o presidente da legenda, ficar fora do governo. O governo, se quiser
indicar uma outra pessoa, convidar uma outra pessoa do Republicanos para poder fazer parte do governo, tudo bem, não teria problema, mas o presidente da legenda ficaria muito explícito para o eleitor que o partido estaria muito alinhado com o partido de direita, estaria muito alinhado com o partido de esquerda e poderia prejudicar futuramente a eleição de deputados federais. Clarissa, então tem esse jogo aí na história, é um jogo que é político. Agora, Clarissa, a gente tem que lembrar também que convidar um outro integrante do Republicanos é uma coisa, convidar o Marcos Pereira é outro peso de fato, né? E a gente não pode deixar de lembrar, né, Renata, que outros partidos ali de centro também estão fazendo esse movimento. Tem feito, na verdade, desde o início do governo, né? De evitar estampar ali o carimbo de vínculo direto com o governo petista, e o problema é que com isso também não vem todos os votos, não tem fechamento de voto na bancada, não tem garantia de adesão dos parlamentares à pauta prioritária do governo federal. Então tudo isso vem como moeda de troca nas negociações. Um pouco o que a gente está vendo é uma pressão intensa do Centrão sobre o governo Lula na expectativa de uma reforma ministerial para dizer, escuta, vocês querem mais votos da nossa bancada? Vocês vão ter que entregar o que a gente está pedindo. A gente quer mais qualidade nas pastas, orçamentos maiores, repercussão maior para os nossos quadros e impacto eleitoral dos projetos que estão sendo executados sob comando dos nossos integrantes. Então, não é uma receita pequena, a moeda ali que está sendo colocada na mesa é sim muito valiosa e o governo está sob pressão do Republicanos e de outros partidos políticos desse grupo, né? Obrigada pelas informações.